Saudações, ó bastiões. E aí, tranquilidade? Mais um início de semana, né? Cara, toda semana esse negócio de segunda-feira, isso não acaba não, gente? Toda semana tem que ter uma segunda-feira? Ah, pelo amor de Deus, gente. Será que não vai ter uma semaninha que vai começar ali, no mínimo na quarta? Pô, né? Aí, segunda-feira, esse cara aqui, esse bastião, que é chatão, porque fala pra caramba, vem falar de que na segunda-feira? Arnaldo Vergueiro, este bastião que vos fala, sobre a doença social a qual a sociedade se encontra. Gente, a nossa sociedade ela se encontra numa situação, como diria um grande amigo, um saudoso amigo, ele diria assim nesse momento: olha, a coisa está escalafobética. Está escalafobético, o negócio está escalafobético, está muito complicado. Eu já digo o seguinte, gente, chama a nave-mãe, que eu quero ir embora. Porque não está dando, não. E aí, gente, hoje nós vamos falar, o tema de hoje é o peso do sistema e a vergonha nacional a qual nós passamos alguns dias atrás aí. E aí a primeira coisa que eu vou falar, eu vou até me posicionar aqui para eu falar melhor. Eu preciso me posicionar. E aí eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, é meio que uma fofoca. Vamos fazer uma fofoca? Vamos fazer uma fofoca? Vamos falar da vida alheia? E aí eu vou perguntar a vocês assim, gente, e o Trump, hein? Caraca, meu irmão! 50% de taxação. Aí, posso falar uma coisa? Hoje, na minha maneira de ver, o Haddad deve olhar para ele e falar: mestre, mestre. Cara, 50% daqui para lá. Mas de lá para cá, ninguém fala. Também é pesada a taxação, tá bom? De lá para cá não é molezinha, não. Mas e aí, gente? O que vocês acharam disso aí? Comenta aqui embaixo. Bota aqui embaixo no chat. Fala aí, o que vocês acharam disso aí? Ah, e a propósito, eu estou achando engraçado uma coisa. Tem alguns haters que estão entrando e eu acho que eles não acreditaram na minha palavra. Aí eles vão lá e falam umas coisinhas. Eu não respondo. Deixo lá. Entendeu? Não sou mal educado, que não é da minha natureza, mas deixa lá. E aí, o que vocês acharam disso? Você acha que a intenção do Trump é prejudicar a economia brasileira? Ou isso não passa de uma manobra política para, aí sim, prejudicar a nossa economia? E aí é quando eu digo para vocês o seguinte: aqui, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Em Brasília, não. O pau só bate no Francisco, no Chico não bate, não. Mas aqui, último bastião, vai bater sim. E é quando eu digo, o próprio presidente, o próprio ex-presidente da República falou: ah, porque o meu filho, ele é imaturo, um homem com 40 e poucos anos, que é deputado federal, atribuindo responsabilidades ao fato da perseguição ao pai dele. Então quer dizer que pelo fato do pai dele estar sendo perseguido, taxa o Brasil e arrebenta todo mundo? Cara, que oportunidade de ficar com a boquinha fechada que esse rapaz perdeu. Era só ele ficar calado. E aí, quando eu digo a vocês, gente, eu sou um cara de direita. Eu não sou bolsonarista. Eu sou um cara de direita. Sou um cara que defende ali os ideais da direita. E isso não é ideal de direita. Isso é uma tese particular. Então, para proteger o meu pai, Trump, ferra todo mundo lá no Brasil. É assim? No final, hoje, eu vou falar da situação do ex-presidente. Mas aí, e aí vem a pergunta: como o nosso atual presidente falou que ele não admite que um outro país venha intervir na soberania nacional do Brasil. Mas na hora de pegar a plaquinha e pedir liberdade para Kirchner, ele soube quando ele foi lá para visitá-la. Soube mandar o avião da FAB para buscar a primeira-dama do país vizinho e dar asilo para quem, de forma comprovada, se envolveu com corrupção. Então é quando eu digo o seguinte: nós precisamos ser justos. É só isso. E aí, de um lado, falam besteira, a gente está aqui para marretar. E vamos marretar de forma educada. A nossa marretada
é com um martelo de espuma, que não é para machucar ninguém, é só para mostrar a verdade. E aí vem a pergunta: quem é que lucra com essa brincadeira? Agora eu vou falar de um outro assunto que é meio complexo, mas caso vocês não saibam, nesses escândalos aí do INSS, alguns menores, gente, pasmem, alguns menores que recebem benefícios do governo e crianças que têm deficiência também foram alvo de desconto por conta de empréstimos. Gente, que absurdo! Menores que recebem auxílio sofreram por conta dessa fraude financeira. E aí, vocês acham que é assim mesmo? Cadê a responsabilização dos bancos e das instituições? Cadê o Ministério Público? Porque qualquer processo, qualquer indício, qualquer prejuízo que seja dado, prejuízo que eu estou dizendo é algo que seja comprovadamente crime, que afete ao menor ou ao idoso ou ao consumidor, que são os três que são resguardados na Constituição: idoso, o menor e o consumidor. Ministro do Supremo, não é não. E aí, cadê a manifestação do MP, que é o custos legis, para chegar lá e, opa, peraí, eu quero olhar isso aí de perto. Quem foi que prejudicou esses menores? Ou estes deficientes? E aí, perguntinha: o sistema é falho, ele é conivente ou ele é convivente com essa realidade? Eu acho que convivente não é. E também acho que o conceito de falho, eu acho que tem alguma coisa de estranha, ou como diria alguém mais evoluído que eu diria, há algo de podre no reino da Brasilândia. Gente, terceiro papinho que eu tenho hoje é sobre a apólice de seguro que tinha lá no avião do acidente da Marília Mendonça, essa cantora sensacional, extraordinária, que, infelizmente, Papai do Céu nos levou. Ele deve ter as razões dele. E aí o que acontece? O avião tinha uma apólice de seguro em um valor X, parece que estimado em torno de US$ 2 milhões. E aí tinham 5 passageiros. Entendemos que nessa atual situação, isso deveria ser dividido, a princípio, por 5. US$ 400 mil para cada um. Sabe por quê, gente? Não tem esse negócio de que na fila do céu eu vou ter uma fila VIP, porque na Terra eu era VIP. Very important personal. Very important personal. Eu era uma pessoa muito importante. Tem isso não, gente. E no momento desse, era para a mãe dessa cantora ter tido um pouco de compaixão. Essa cantora deixou algo em torno de 500 milhões de patrimônio. Parte é da mãe, o restante é do filho. O pai do filho dela não precisa, o cara tem a carreira dele artística desenvolvida. Se essa senhora tivesse um pouco de compaixão, ela teria dito o seguinte: não, eu não quero, vocês tiveram perdas, porque ela quis dizer o seguinte: porque a pessoa mais importante do avião era a filha dela, porque os outros estavam ali por conta da filha dela. Mas o que ela não parou para pensar? Pois é, se não fosse a sua filha, as outras pessoas também não teriam morrido. Eu estou raciocinando como ela. E aí ela fez questão de levar metade do valor e deixou bem claro: olha, eu tenho condições de arrastar isso no Poder Judiciário. Vai levar 10 anos, 15 anos e vocês não vão receber lá na frente. E aí você vê o desespero das pessoas, as pessoas acabaram aceitando. Gente, eu vou falar uma coisa: dá vontade, é porque já se manifestaram, mas dá vontade da gente comprar uma briga dessa. Essa senhora não teve um pouco de compaixão. Eu espero que ela reflita essa situação, que um anjo possa aconselhá-la e ela abra a mão desse valor para deixar para as pessoas que realmente precisaram, que precisam, né? Vamos dizer assim. E aí, qual é o problema que eu vejo nessa brincadeira? O que eu vejo nessa brincadeira, e brincadeira de muito mau gosto, por sinal, eu vou discutir uma coisa. Vem cá, mas essa senhora tinha legitimidade para impor alguma condição nesse processo? Desculpa, é que, primeiro, eu sou razoavelmente burro. Se ela tem um filho, ela tem um neto, desculpe, se ela tem um neto, os direitos dessa apólice recaem sobre o neto. Sucessão.
havendo descendente, a sucessão não vai para o ascendente. Resta saber o que estava escrito nesse contrato. E aí, isso é justiça? É ganância? Onde está a empatia? Gente, US$ 1 milhão, 6 milhões, 5 milhões de reais e meio. O que é isso num patrimônio de 500 e poucos milhões? Pelo amor de Deus, gente. E ela disse, não, eu não tenho contato com ninguém, eu não falei com ninguém, quem está resolvendo são os meus advogados. Mentira! A esposa do produtor da Marília Mendonça ligou para ela. Tem o áudio falando com ela, pedindo para ela ter compaixão, para que ela intervisse na situação, para que falasse com o advogado, para que o advogado pudesse intervir. Gente, que sociedade é essa onde as pessoas agem por uma ganância absurda? Tudo isso é para refletir muito, gente. E aí, a camada de cobertura, que não é o final, mas a cobertura desse bolo é o atrito aí existente entre o apóstolo, acho que é apóstolo Valdomiro, e a primeira-dama do Brasil. Parece que ela disse alguma coisa que ele não gostou, e aí ele foi lá e replicou. Gente, para quê? Eu queria entender, para quê que você abre a boca para falar alguma coisa para gerar inimizade? Nesse cenário político, voto é voto. E a pessoa chegar e se dispor a agredir verbalmente alguém, gente, isso é muito fora de quadro, é muito desnecessário. Muita coisa. Para que você vai se permitir arrumar vamos dizer assim, os inimigos gratuitos? E aí ele vai lá, responde algumas ofensas, e aí isso começa uma guerra política. Ele é extremamente poderoso, ela é esposa de um homem poderoso, e nesse cenário político, isso é bom para quem? Para ninguém, né? Quem está ganhando com essa polarização de fé? Porque vira e mexe, o atual governo vai lá e dá uma pancada nos evangélicos. Aí, daqui a pouco, tenta se aproximar para conseguir os votos. Se define. Ou você quer ser amigo, ou você não quer ser amigo. E aí, nesse momento, eu deixo a seguinte pergunta. A religião está sendo usada como escudo ou como espada, né? Como arma? A religião é para se defender ou, nesse momento, é para atacar? Isso serve para os dois lados. E aí, gente, eu vou terminar o nosso bate-papo, que agora é a cereja do bolo. Eu não posso deixar de comentar sobre a situação do nosso ex-presidente da República, por determinação do juízo ao qual ele responde processo, determinou ali que ele começasse a ter restrições de direitos. E ele hoje já está restrito a determinado horário ter que estar em casa. Ele hoje é obrigado a cumprir a determinação legal. Só que só tem um detalhe. Esse tipo de coisa acontece. Eu não sou bolsonarista, gente, mas eu estudei um negócio chamado direito. E eu nunca vi isso. O indivíduo ser condenado antes da sentença transitada em julgado, nesse caso do acórdão, né? Que trata-se de Tribunal Superior. Também não consigo entender como é que esse processo foi para lá, porque isso deveria estar na mão de um juiz de primeira instância e não do ministro do Supremo, porque eu entendo que isso fere a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Da mesma forma que feriu os direitos do Lula quando ele foi preso. Eu também fui contra. Quando o Lula foi preso, que a discussão ali era sobre a prisão em segunda instância, naquele momento o Lula também não era para ter sido preso. Aquilo feriu ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Por quê? Porque ainda tinha recursos para subir. E aí aconteceu o que aconteceu. Aí o mesmo Supremo, só apenas com algumas peças trocadas, vem, e sem contar que o Supremo ficou ali uns 5, 6 anos toda hora discutindo. E isso leva a uma coisa chamada insegurança jurídica. Porque a corte, tanto que quando decidiu pela prisão, foi 6-5. Isso gera o conceito de embargos infringentes. A corte não está devidamente decidida. Se fosse um 11-0, um 10-1, um 9-2, até um 8-3, um 7-4, já começa a levantar uma dúvida. Então, gente, eu acho que as coisas estão indo de mal a pior
no nosso Poder Judiciário, respeito a decisão do magistrado no devido processo. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, a determinação dele tem que ser cumprida, mas não concordo. Não acho justo. Se eu hoje cometer um crime, eu não vou responder no Supremo Tribunal Federal, porque eu não tenho foro para isso. Então, gente, isso é uma justiça seletiva ou é um show pirotécnico? Porque tem fogos para todos os lados. E aí o ex-presidente virou um bode expiatório de um sistema onde quem determina as coisas é uma corte política, porque essa decisão eu não vejo, eu não encaro como jurídica, eu encaro como política. E por que isso tudo está acontecendo? Por um detalhe: omissão do Congresso Nacional. Se o Congresso tivesse se manifestado, como agora também na situação do IOF, que o Supremo já botou o dedo. Então, gente, está faltando gente de pulso. E aí, quando eu digo a frase fatídica, para 2026, diga não à reeleição. Gente, um beijo, até amanhã. Amanhã começamos o nosso curso, hein, de endividamento. Amanhã, curso de endividamento. Quarta, quinta, aí vai, educação financeira, empreendedorismo e investimento. Ok? Gente, um abraço, tudo de bom. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.